Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, com alegria nós oramos nesta manhã de quarta-feira, aqui de Formosa, da nossa amada diocese, orando por vocês da nossa grande família diocesana e também por todos aqueles que nos assistem fora da nossa diocese. Que o nosso programa desta quarta-feira possa trazer ao seu coração os beneplácitos da graça de Deus, para você poder levantar suas mãos e dizer, nesse novo amanhecer, obrigado, Senhor, por mais um dia e pelas vossas inumeráveis bênçãos. A Beata Conchita, nesta meditação que ela faz sobre a primeira família de virtudes, virtudes de sacrifício, ela fala da pobreza. A pobreza, diz ela, é muito semelhante à santa obediência e à bela humildade. O desprendimento total da pobreza consiste em nada possuir, o que tem tudo a ver com o não pertencer-se a si mesmo. Digam os religiosos: dou-me, entrego-me, esvazio-me, nulifico-me, devolvo tudo, despojo-me de tudo, entrego todas as pessoas, todos os afetos, devolvo ao Senhor tudo que é dele, que dele tenho recebido, com todos os seus dons e graças. Dou o meu corpo, a minha alma, a minha vida, os meus sentidos e as forças, os meus sentimentos e palpitações e até a minha eternidade. Isto é o desprendimento da pobreza, que, ao despojar-se, sente mais fome de mais pobreza. Porque as virtudes participam desta fome e sede insaciável de Deus, que nunca se satisfaz, deixando a alma a anelar constantemente o imenso e eterno bem. As virtudes são emanações do mesmo Deus e participam da sua infinidade. Então, esse dom da pobreza ele é fundamental não só para os religiosos, os que despojam tudo para ser tudo de Deus, mas também para você que é empresário, você que tem seus bens, não amarrar o coração nisso. Use bem as coisas que Deus te deu a condição de possuí-las, para que elas não te escravizem, mas que elas possam servir ao bem-estar da sua família, da sua vida. Você possa, com seus bens, ajudar os pobres, ajudar a igreja. Nós não podemos agarrar aos bens. E para nós que somos religiosos, que abraçamos a vida de consagração, não tem sentido a gente ser apegado aos bens. É necessário que a gente faça essa entrega até mesmo da nossa eternidade a Deus. Continua ela: a pobreza não só a exterior, mas também a interior e espiritual há de ser a veste do religioso. Serve também para os leigos. Meu coração ama muito essa virtude. Eu a pratiquei por toda a minha vida, até o último instante da minha passagem sobre a terra. Muito pobre aos meus olhos é um religioso vaidoso, mas o religioso pobre material e espiritual é rico no céu. Quero-vos muito pobres. É como se fosse Jesus falando para ela. Desprezai todo adorno e comodidade, até desdenhar a vós mesmos. Desnudai-vos de todo odor mundano e revesti-vos só de Jesus. A cada dia encontrareis mais riqueza e encantos na pobreza. Isso é muito profundo, é muito edificante, né? Essa consciência de que a riqueza nossa é Cristo. A gente conhece tantas pessoas que possuem tantos bens e que não são agarrados aos bens, como também conhecemos outros que são agarrados, que cada vez mais quer mais e passa por cima da ética, dos valores para manter os seus bens. Vesti-vos com muita modéstia, sejam as vossas joias as mesmas que me adornaram. É Jesus falando com a Beata. Em minha morte, para o meu corpo, sobrar apenas o lenho da cruz, o ferro dos cravos,
e pontudos espinhos. Estudai-me e sede meu retrato fiel no desprendimento perfeito de tudo o que existir na terra e no céu, em Deus e por Deus. Pobreza e obediência têm cor e aroma bem parecidos. Esse aroma profundo, tudo quanto toca e dá valor aos atos da criatura, até onde eu sei. Essas virtudes exalam bálsamos divinos, brotam do meu coração e são minhas amadas. A pobreza é uma rainha coberta de farrapos, tem aspecto desagradável, mas ao ser abraçada, seu aroma torna-se delicioso. Com ela desfruta-se de uma paz e felicidade desconhecida ao mundo. Veja o quanto isso é importante para a igreja nos nossos tempos. Muita gente, ao ler esse livro da Beata Conchita, isso é uma bobagem, isso é uma linguagem esdrúxula, não é não? O mundo de hoje é um mundo escravo dos bens, escravo da vaidade. Por isso que muitas famílias não aceitam suas filhas entrarem num Carmelo, num mosteiro, numa vida religiosa, para usar o mesmo hábito todo dia, porque acha isso um absurdo. Mas isso é sinal da pobreza. O Senhor enche as mãos que estão vazias. Agrada-lhe dar àquele que nada tem e reconhece que tudo o que tem é dele, e a ele o devolve. Esse receber e devolver faz crescer o tesouro que o Senhor derrama na alma do pobre. E o Senhor regozija-se neste comércio santo, em que, ao receber mais devolve. Porém, ai da alma que se agarra a essas graças como sendo próprias. Eu levo comigo meus tesouros, e quem me tem, tem-me a mim todo, porém não em si, mas em mim mesmo. Então a Beata vai ensinar para nós que a alma unida a Deus é rica das riquezas de Deus, porém totalmente vazia ou pobre em si mesma. Isso quer dizer que tudo tem sentido sem tê-lo permanecido em sua pobreza, ainda que esteja adornada de pérolas. Por aqui se vê a necessidade de um radical despojamento de si mesmo para quem queria compreender com fruto uma vida espiritual perfeita. A vida espiritual perfeita precisa desse despojamento. O mundo de hoje é um mundo que nos leva cada vez mais ao apego à vaidade, às realidades passageiras da vida. E Deus nos quer despojados, simples, humildes e amorosos. Por isso que nós somos chamados a viver essa pobreza. Sobretudo nós religiosos, nós que deixamos tudo para seguir Jesus, é preciso ter um coração profundamente pobre. E a todos os fiéis leigos, sobretudo aqueles que possuem bens, é preciso ter uma vida simples, uma vida carregada de justiça, de bondade, e nunca usar dos bens para desfavorecer o outro ou para impor a vaidade e a jactância. Mas os bens devem nos ajudar a compreender que Cristo está no pobre que passa fome, que a gente ajuda. Cristo está naquele que precisa de alguém para escutar e a gente escuta. Que a nossa santa pobreza nos ajude a ficarmos ricos daquela riqueza que ninguém pode nos roubar, que é o amor de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje nos traz o versículo 27 de João 10. Jesus diz assim: Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que lindas palavras de Jesus que estão aí nesse maravilhoso capítulo 10 de João, que eu recomendo você ler no dia de hoje. É todo um discurso, uma meditação sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É o pastor pobre que nos enriquece com a sua pobreza obediente. E nós, as ovelhas de Jesus, nos tornamos ricas, quando acolhemos esses tesouros de Jesus na nossa vida, a pobreza e a obediência. Pensemos na vida. Santo Afonso Maria de Ligório, quando fala da morte,
é um livro muito duro, muito difícil de ler, pois ele entra nos detalhes da morte, exatamente para fazer o nosso coração curvar à humildade. Só pode realmente preparar bem para a morte quem tiver essa experiência da pobreza de Cristo no seu coração, fazendo uma reverência profunda à humildade, uma humildade que vem de Cristo. Sem esse caminho nós não vamos chegar a nada. Não adianta a gente ter tudo, ser muito sábio, falar muitas línguas, estudar muito, conhecer tudo, mas se falta o principal, que é a humildade, que nos leva à riqueza de Deus. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos que já pisaram esta terra, quando escreveu toda a sua obra, ele teve uma crise, quis queimar tudo aquilo, porque ele sentiu que aquilo não valia nada diante da grandeza de Deus. Menos mal que não queimou, porque nós temos fontes para um estudo seguro sobre a fé, sobre a compreensão de tudo, a partir de Santo Tomás. Mas é bonita a atitude do santo, a atitude de pobreza e obediência de Santo Tomás. Ele viu em tudo aquilo o nada que somos, e achou que seria bom queimar tudo aquilo para não ficar o nome dele em vaidade. É a atitude de um santo totalmente desprovido de si mesmo. Nosso fim é sempre um encontro nosso com a grande pobreza. O pior é se a gente chegar ao fim e encontrar somente a pobreza e não a obediência. Porque uma pessoa muito rica pode morrer de fome porque ela não é capaz de ter dinheiro para comprar o apetite. Não é capaz de ter dinheiro para comprar a saúde. Quantas pessoas extremamente ricas morrem e não conseguem salvar as suas vidas mesmo com todo o dinheiro que têm. É preciso estarmos preparados para no final da nossa vida a gente fazer esse encontro bonito, celebrativo da nossa existência com a santa pobreza e a santa obediência. Jesus é modelo de tudo isso. Pai Santo, Deus de amor e de poder, tua misericórdia nos anima. Dai-nos a coragem de fazer esta meditação, Senhor, de entrega total de nós ao teu mistério, do despojamento de nós mesmos, na pobreza santa do teu Filho Jesus e na obediência eterna dele a ti, ó Pai. Dai-nos esta graça, esta virtude, a virtude do despojamento, da pobreza e da santa obediência. Amém. Pela intercessão de São José, o pobre, justo e obediente, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família, sobre o seu coração, carente do amor de Deus, a bênção eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.